E o presidente Jair Bolsonaro participou hoje da cerimônia de declaração de novos aspirantes na Academia da Força Aérea em Pirassununga, interior de São Paulo. Bolsonaro deixou o local sem fazer nenhum pronunciamento. Durante o evento, o presidente foi recepcionado com gritos de mito por alguns apoiadores na plateia. Tirou selfies e cumprimentou aspirantes. Na última segunda-feira, Bolsonaro chorou durante outro evento militar em Brasília, onde ele também não discursou e apareceu visivelmente emocionado. Apesar de pressionado a se posicionar sobre as manifestações populares em frente a quartéis, o presidente tem preferido o silêncio. Voltamos aos nossos comentaristas. Quero começar mais uma vez aqui a falar com o Serrão. Serrão, o silêncio nesse momento, ele diz muito em relação ao presidente Jair Bolsonaro? Machado de Assis tinha uma frase que dizia: há coisas que melhor se dizem calando. Está muito famosa essa frase, está lá no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bolsonaro não tem nada a ver com Brás Cubas. Ele é o presidente da República. Deveria, até 31 de dezembro, ele deveria falar um pouco mais. Esse silêncio pode ter aí um significado político, mas do ponto de vista da clareza simbólica, às vezes o silêncio num momento tão tenso pode não ser tão bem interpretado. É estratégia ou não? Saberemos depois. O mais recomendável é que o presidente falasse. Da mesma forma, como é mais recomendável que o presidente Bolsonaro passe a faixa normalmente ao seu sucessor. Eu sei que bolsonaristas vão odiar isso que eu estou recomendando, mas a civilidade institucional exige isso. Oposição tem que ser feita com dureza. Até porque, se Bolsonaro, quando deixar o cargo, fizesse um discurso duro sobre o que vem por aí, ele ganharia muito mais do que a omissão de não passar a faixa a Luiz Inácio Lula da Silva. Vilela, pouco Bolsonaro falou durante esses últimos dias. O Serrão falou uma coisa interessante, se é estratégia ou não. Muitos brasileiros ainda esperam que seja uma estratégia. Ouvi muita gente falando, será que ele tem uma carta na manga ainda? Mas esse silêncio, de certa forma, acaba preocupando bastante, né, Vilela? Sem dúvida nenhuma. E é importante deixar muito claro que estamos falando do chefe de Estado. Não estamos falando de um candidato, não estamos falando apenas de uma liderança política, mas uma pessoa que tem um compromisso institucional. E aí, diante do silêncio dele, é natural que, seus apoiadores acabem fazendo diversas interpretações que não sabemos quais. 2, é natural também que outros setores da política acabem sobressaindo e, eventualmente, ocupando um espaço de liderança que, por lógica, deveria ser do presidente da República e de uma pessoa que saiu das urnas com 58 milhões de votos. Serrão, e tem outro assunto interessante também para a gente comentar aqui, que é o seguinte: o Bolsonaro também não participou desses últimos eventos, querendo ou não, eventos importantes como a COP27. Quem foi, inclusive, foi o presidente Lula que esteve na COP. Isso também acabou deixando aí uma questão, um ponto de interrogação, né, nesse fim de governo. Exatamente. O presidente não deveria se omitir nessas questões. Se ele não concorda com a temática que foi elaborada lá fora, ok, ele deveria até comparecer para mostrar a sua insatisfação com muitas bobagens que foram ditas lá fora contra o Brasil. Lula, malandro, que não foi convidado oficialmente para o evento, foi lá montar uma tendinha para ele e ele muito bem soube explorar o terreno. Então, Bolsonaro precisa entender, em política, a omissão, a não ocupação do espaço tem um preço que às vezes é alto a ser pago.